boa tarde. Estamos aqui novamente, aqui com a minha parceira, né, Júlia, para a gente gravar o nosso PaquetaCast. Hoje, Júlia, a gente trouxe uma escritora brusquense, né? A gente trouxe a convite da coordenadora Gorete. Nós estamos aqui com a Juscelene, que vai se apresentar, falar um pouquinho, né, Ju? Sim. Tu trabalhas muito com poesia, Isso. né? Então, assim, falar aqui pra gente como foi que surgiu esse teu encantamento? Que momento tu começaste a escrever? Olha, o meu encantamento, ele foi surgindo ao longo do tempo de alfabetização até a minha adolescência, assim. Foi um crescimento, né? Daí, quando eu despertei mais para a escrita, foi quando eu participei de um concurso, né? Que eu sempre trabalhei, eu sempre estudei em escola municipal, né? Eu estudei no municipal, não, estadual. Eu sempre estudei em escola estadual, no Colégio Estadual Santa Terezinha, na época. E na época eu participei de um concurso, voto aos 16 anos. E daí, como eu sempre gostei de escrever, eu sempre adorei escrita, leitura, lia bastante, frequentadora sempre da biblioteca, da escola, né? Daí, então, eu fiz a minha redação e do município de Brusque eu fui a primeira colocada, concorri com várias escolas na época, né? Inclusive até particulares, e a minha redação foi a escolhida. Daí, dali para diante, eu passei a ter um gosto maior pela escrita e pela leitura. Eu fui vendo que assim eu podia, que eu conseguia, que era possível. Daí assim eu passei a me interessar bastante pela poesia. Eu sempre tive um caderno que eu gostava de... Eu mesma gostava de escrever os poemas rimados. Eu gostava muito de rima, de botar palavras, de brincar com as palavras, assim, na escrita, né? E daí eu tinha o meu caderno, que eu tinha sempre as minhas composições ali escritas, né? Júlia, tu também escreves alguma coisa de poesia, né? Não muito. Não? É mais textos... Mas textos de histórias normais. Então, assim, aí veio a publicação, o convite. Foi um convite ou foi, não, eu vou persistir no que eu gosto, eu vou escrever, vou lançar um livro, ou alguém te deu aquela... Ju, acho que tens que escrever. Alguém importante, alguém especial leu as tuas poesias e te fez esse convite para publicar, para transformar esses teus pensamentos, né, em um livro? Como aconteceu essa questão? Olha, de tu escrever, de sair a escrita do livro? Na realidade, assim, eu mesma, dentro de mim, tinha esse desejo, né? Era um desejo que eu tinha. Eu sempre, assim, quis colocar o que eu escrevia num livro. Eu pensei, eu vou tentar. Daí, todo momento na vida da gente, tem um momento que a gente para, né? Daí, eu até estava colocando para o quinto ano lá. Quando teve um momento que eu precisei parar, que foi uma cirurgia que eu fiz, eu fiquei 90 dias de repouso em casa. Daí eu decidi, assim, compilar tudo que eu tinha, né? Digitar tudo que eu tinha, coloquei tudo no computador e decidi, assim, quando eu voltasse daquele tempo de repouso, que eu pudesse publicar o livro. Daí assim eu fui atrás de editoras, eu fui atrás de preço, fui atrás de ver como funcionava a edição de um livro. E daí, como eu tinha poema de vários temas, eu decidi juntar tudo, os poemas de um mesmo tema num livro, que é esse Retratos de uma Paixão. São todos do mesmo tema, Isso, então? todos que falam de amor, de paixão, nesse livro, né? Sim. Daí, como um assunto
girava em torno do mesmo tema, Aí eu aproveitasse escolhi o título para... E aí são poesias já dos teus 16 anos? Isso, Tu também. vinhas escrevendo também? Também. Resgatasse também as suas Sim, escritas? fui resgatando aquelas, daí fui outras que eu tinha, né? E fui juntando todas que... E fala uma coisa para nós, Júlia. Quero saber se ela também era aquela pessoa que vivia só na biblioteca, né? Como a Júlia, né? Nós temos como algumas das muitos alunos, muitas meninas que a gente tem aqui, né, Júlia? O que você mais gosta de escrever dos poemas? Você gosta mais de escrever livro ou você gosta de escrever de um único tema? Olha, o primeiro tema, que foi esse, Retratos de uma Paixão, como eu falei, eu juntei tudo que eu tinha, né? Mas como eu escrevo, assim, por exemplo, a inspiração, às vezes ela vem não de um tema escolhido, às vezes vem de uma ideia, né? Às vezes a gente acorda de manhã com aquela inspiração, daí tem que pegar o papel rapidinho e escrever o que você está pensando, senão parece que a ideia foge. Ela vai embora, ela some, desaparece. É no momento. É aquele momento. Daí tu momento. tens que aproveitar o momento e escrever aquilo, ou digitar. E parece que eu penso melhor quando eu estou escrevendo à mão. A ideia parece que para mim flui mais quando eu estou escrevendo à mão e a lápis, por incrível que pareça. É mais fácil. E assim, ó, é inspiração, claro, mas a inspiração ela vem de várias coisas, né? Sim. Para te ter uma inspiração, para te ter uma escrita, tu tens um antes disso. Isso. Então, assim, ó, as tuas leituras, como são? As tuas poesias, né? Quando tu vais lá escrever, tu tens um embasamento do que tu já lesse? Sim, Tu procura sim. buscar e lê muita poesia ou são diversos tipos de livros? Olha, eu gosto de ler de tudo. Eu adoro biografias, adoro. Gosto de ler poema, gosto de ler contos, gosto de ler livro de autoajuda, gosto de ler várias coisas assim. Não tem assim um livro específico e alguma literatura específica que eu gosto, mas eu gosto de todos os temas. E eu também, quando criança, assim, igual a Júlia, eu gostava de ficar na biblioteca também. Ia muito na biblioteca, ia trocar livro, pegar livro, ver o que tinha de novo, né? Sempre gostava de ver o que tinha. E o poeta ele é romântico? Então? Eu sou. Ele é romântico. Chora por qualquer motivo, a gente é muito emotiva. E tu tens poesias assim pro teu momento mais triste? Tu tens poesias pro teu momento mais alegre? Tenho de tudo. É? Assim, por exemplo, às vezes numa data comemorativa, como agora o aniversário da cidade, eu tenho poesia, tenho do Dia das Mães, tenho Dia dos Pais, tenho um momento meu, assim, que eu estou passando romântico, ou um momento, às vezes, de uma tristeza, de uma felicidade, eu sempre gosto de... O teu momento, então, é passar para o papel. Para o papel. O que tu estás sentindo, né? O poeta é bem isso, né? Eu sempre tive essa curiosidade de saber se o poeta é momento. Assim, ó, soprou, eu vou lá e... Senão eu perco. Por incrível que pareça, as minhas melhores poesias foram dos momentos, assim, ou mais alegres ou mais tristes. Às vezes um dia, assim, que eu estou muito estressada, que eu venho do trabalho, assim, eu boto a bolsa ali no sofá e eu penso, ai meu Deus, eu já vou lá para o lápis e o papel e boto aquilo no papel, parece que aquilo vem com mais facilidade. Quando assim as emoções estão mais afloradas, que eu percebo assim que a inspiração vem igual um turbilhão, sabe? Vem com mais força. E quando tu conversa com os alunos, né? Tu estás agora conversando, Sim, trabalhas numa escola, né? Sim. Trabalhas na escola, sempre trabalhou a vida toda como professora, né? Sim. Também, né? Assim, ó, assim, a geração hoje, né, Júlia? Porque a gente conta nos dedos quantos alunos tem, né? Que gostam desse contato, de pegar o livro, de ler. O que tu sente, assim, quando tu vê que tudo isso que traz para ti não consegue atingir no aluno? A geração de hoje, ela está meio a meio. Muitos gostam de ler no celular, ali de ter aquele livro
no celular, digital, né? E alguns gostam de pegar o livro, de sentir o cheiro do livro, de ir na biblioteca, de ter aquele livro físico. Mas eu percebo assim que muitos estão deixando de ler. Estão assim muito em rede social, muito em, às vezes até no Facebook, Instagram ou WhatsApp, e estão esquecendo de tirar aquele momento de ler, de ter aquele momento, mesmo no celular, eles não estão... Procurando outras coisas e não realmente, né, aquele espaço. Mas quem gosta de ler mesmo, igual a Júlia, assim, que gosta de ler, procura, assim, ler muito. Os que gostam de ler, eles leem muito. Leem bastante. Que eu percebo, assim. E assim, ó, como a poesia te tocou, né? Lá nos 16 anos começaste a produzir, a escrever. O que que te, assim, ó, uma coisa que, não, eu gostei de ler, eu comecei a ler, às vezes é um professor, às vezes é um momento, às vezes é um livro, né? O que te despertou isso, esse gostar de estar na biblioteca? Eu sempre tive, assim, ótimas professoras de português, assim, né? Ótimas. Desde no Colégio Santa Terezinha ou no Honório Miranda que eu estudei, elas sempre, assim, incentivavam. Vamos ler, vamos pegar livro, ou vamos fazer ficha de leitura, vamos, assim, contar o que vocês leram, o que vocês acharam do livro. Era sempre muito incentivado, muito incentivo. Em casa também, né? A minha mãe, desde que eu me alfabetizei, a minha mãe, assim, tomava a minha leitura, olhava minhas tarefas, e ela se preocupava se eu lia, ela pedia para mim contar as histórias para ela, o que você achou do livro, conta para mim o que você leu, o que você entendeu. Assim, sempre, né? Porque teve um trabalho assim, não só da escola e não só da família, né? Isso. Teve um trabalho Foi um conjunto que assim, te ajudou hoje a se tornar escritora, né? Sim. Júlia, enquanto a gente vai falando sobre, quero que ela fale um pouquinho sobre a capa, como é que ela pensou dessa forma. Júlia, por que tu pensaste na capa dessa forma? As cores são bem suaves, são cores românticas, né? E a borboleta? A borboleta, porque, assim, foi como se fosse um voo de dentro para fora, né? Foi como uma coisa que eu tinha presa dentro, que eu soltei, foi como se fosse uma borboleta que... Daí eu pensei, retratos de uma paixão. Eu pensei daí na capa, assim, como se fosse um retrato, moldura, né? Com a borboleta, assim, saindo daquela moldura. Daí, essa foi a ideia que eu fiz o livro na gráfica 3 de maio, em Blumenau, né? E daí eu pensei nesse tipo de moldura. E as cores, daí, eles deixam livre. Você escolhe a cor que você deseja, o tipo que você deseja. Mas aqui remete bem à poesia, né? As cores, né? Eu quis escolher um livro mais suave que retratasse bem o tema, né? Quer saber mais alguma coisa da Ju? Outra coisa, sabe por que eu estou te perguntando? Porque assim, a gente, geralmente quando a gente abre, né, ou o aluno vai pegar, ele já começa direto, ele nem analisa a capa. Né? Então, assim, ó, e uma que a escola adquiriu, né, os livros, os teus livros, né, da escritora Busquense. Então, quando eles forem pegar os livros, para a gente poder até falar para eles sobre essa capa. O que a escritora pensou quando retratou, quando colocou no livro as poesias dela? Né? Então, eu acho muito interessante. Gosto sempre de saber o que o escritor, ou o que ele pensou para escolher aquela capa, né? Aquele desenho. Tá? Então, assim, ó, Ju, quer deixar um recadinho para os nossos alunos? Olha, eu até escrevi em casa um recadinho que eu quis deixar, porque eu acho assim, como eu falei lá, que eu estava conversando com o 5º ano anteriormente, que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, né? Eu coloquei aqui. Nunca desistam dos seus sonhos. Sonhos não morrem.
podemos ressignificá-los a cada dia, a cada amanhecer, a uma nova chance de busca, de continuar a buscar, mesmo que esse sonho pareça impossível, mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, que eles se tornam realidade. Isso aí. É isso aí, dona Júlia. Eu só queria fazer uma pergunta. Tá. Quais foram os seus principais desafios no mercado editorial brasileiro? Teve alguma dificuldade? Teve algumas dificuldades. Primeiro, porque quando eu fui buscar para fazer o livro, em Brusque eu não encontrava editoras, eu só encontrava gráfica, porque tem várias gráficas. Só que para a gente comercializar um livro, a gente precisa ter esse selinho, que é chamado ISBN. Esse livro aqui, você pode comercializar em qualquer livraria, em qualquer feira, né? Com esse selo. Daí, então, na época, eu só encontrei gráficas. Claro, a primeira que eu encontrei foi em Blumenau, daí eu fiz um orçamento, né? Fui à busca de outras, mas eu gostei da 3 de Maio. Eu achei assim, um trabalho bem bom, uma gráfica ótima, e eu resolvi fazer o meu livro lá com eles, né? Mas o principal, o custo, que é um custo alto, fazer um livro, editar um livro é um custo alto. Por quê? Tudo tem um custo. A capa é um custo. Se tem desenhos ou gravuras dentro do livro, o custo é muito alto. E cada coisa que tu adiciona mais na tua escolha vai encarecendo o produto. E daí, se você faz poucos livros, o custo é bem mais alto. Se você faz muitos livros, o custo fica mais em conta, né? Então, e tudo isso Ju, tem que... E os livros estão nas nossas livrarias aqui de Brusque? Sim. Eu tenho... A primeira livraria que eu coloquei foi a Conceito Papéis, da Manu, né? A Manuela, que a mãe dela é minha amiga e foi professora do Araújo Brusque, né? E a gente foi colega de trabalho lá, inclusive ela é muito amiga minha. Daí coloquei lá, coloquei na livraria do River Mall, na Moby Dick, coloquei na Graf também, na Graf Livraria, e a papeleira na livraria da escritora Meroli, lá na Guabiruba. Nossa parceira Meroli também. também. Muito querida, né? Coloquei lá. Então, Ju, nós vamos pedir, né, agora também para a nossa escritora Jusilene, Ju também, para ela autografar os nossos livros que vão ficar na biblioteca. Sim. E que você vai ser a nossa garota propaganda quando eles pegarem esse livro, porque você conheceu a escritora, né? Então, então, Ju, pode fazer autografar para a gente, deixar na biblioteca da escola? E assim que tiver um outro lançamento aí, tá? Pode contar com a gente, pode vir aqui pra gente conversar, fazer uma outra roda. Com certeza. Vai ter alguns. Vai, né? Pelas minhas ideias, assim, que vão ter vários. Eu agora estou pretendendo fazer infantil, né? Até mais de um que eu tenho em mente, assim, mas tudo tem o seu tempo. Sim, e os seus percalços, né? Mas vão sair, processo, com certeza. Né? Então, nós vamos encerrando, né, nosso PactaCast hoje com uma ilustre escritora que a gente conversou tanto, né, Júlia, no outro, né, que a gente queria trazer uma escritora para ela poder falar sobre a obra dela, que os escritores não estão tão longe, que nós temos escritores próximos da gente também. Então, nosso agradecimento, já fica o convite, assim que você tiver uma outra obra, né, para nós fazermos uma roda de conversa, fazer até uma gravação maior com mais alunos, né? E poder conversar. E aí, de repente, né, Júlia, já vamos ter leitores também das tuas poesias, que nós temos alunos que gostam de poesia, né? Eu que agradeço o convite, né, da professora Gorete e de todos vocês. Assim, muito alegre e feliz de ver a Júlia, né, que foi nossa aluna também. E a evolução, já né? conheço ela. Estou, assim, muito feliz,
por ver a evolução dela e todo o trabalho que ela vem realizando, né? É, muito grata por tudo. Tá certo, então? Então vamos encerrando, né, Júlia? Sim. Até o próximo.